Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lupão. Dessa vez, mais um vídeo sobre palpite. Palpite sobre a rodada 25 do Campeonato Brasileiro. Mas antes de tudo, não deixa de se inscrever. Comenta aí embaixo também quem vocês acham que é certeza de vitória na rodada. E vamos pro vídeo de hoje, galera. Pessoal, rodada bem interessante aqui. 10 jogos bem legais nessa rodada. Começamos aqui então com o Atlético Goianiense e Vitória. O Atlético Goianiense é atualmente o último colocado do Campeonato Brasileiro, pessoal. Vem de derrota em confronto contra o Cruzeiro, fora de casa. Mas nos últimos 2 jogos dentro de casa, conseguiu vencer as equipes do Internacional e do Juventude, ou seja, se deu muito bem contra os gaúchos, né, pessoal? Como destaque, a gente tem a estreia do zagueiro Felipe Sampaio, que atuou pelo Botafogo em 2022 e 2023. E é o grande nome dessa segunda janela de transferência do Atlético Goianiense. O Vitória vem a campo nesse confronto, pessoal, com apenas um ponto conquistado nos últimos 12 disputados. Está em tendência de queda, uma fase bem ruim da equipe baiana. Porém, como destaque positivo, pessoal, a torcida do Vitória foi em peso ao aeroporto acompanhar o time no embarque por esse duelo. Então a torcida está comprando essa necessidade e vontade do Vitória de permanecer na Série A. Lembrando que o time está na zona de rebaixamento e precisa vencer para poder sair dessa zona de rebaixamento. Outro ponto positivo é o Mosquito. O jogador chegou e tem conseguido atuar, fazer bons jogos, mas ainda precisa melhorar um pouco e ele sabe disso, reconhece e diz que entende o peso de ser o principal nome desse time do Vitória e quer muito ajudar o time baiano a vencer o Atlético Goianiense. Porém, pessoal, outro ponto interessante sobre esse jogo é que já são 6 jogos, né, desde 2017 que o Vitória não vence o Dragão, e é por isso que eu acredito que desta vez vamos continuar sem vitória do Vitória, porque eu acredito que o jogo vai terminar em empate. Esse jogo tem uma cara de empate, mas se não terminar empatado, pessoal, eu acredito numa vitória do Atlético Goianiense, beleza? Segundo jogo da rodada então, pessoal, Atlético Paranaense e Fortaleza. Momento bem ruim do Cap, né, pessoal? Foi eliminado no meio de semana em duelo contra o Vasco, lembrando que foi um jogo um pouco estranho para o Atlético Paranaense, atuou com mais de um jogador quase o jogo inteiro. O Ryan foi expulso logo no início da partida, e mesmo assim a equipe acabou vencendo por apenas 2-1 e sendo eliminado nos pênaltis. Lembrando também que o time não vive boa fase no Brasileirão. A Marga aí ocupa apenas a 12ª colocação. E a última vitória foi apenas em julho, para vocês terem uma ideia. Ou seja, tem mais de um mês e meio que o Atlético Paranaense não vence um duelo pelo Brasileirão. Momento bem ruim, mas se tem a hora perfeita para poder recuperar, é agora, né, pessoal? Já o adversário do Atlético Paranaense é o Fortaleza, que é o atual vice-líder do Brasileirão. Se a gente pegar um retrato mais longo, é uma grande fase do Fortaleza, mas num cenário mais curto, o time vem de 2 derrotas seguidas pelo Brasileirão. Perdeu para o líder Botafogo fora de casa, o que talvez seja um resultado esperado, e perdeu para o Internacional fora de casa em jogo atrasado do primeiro turno do Brasileirão, né, pessoal? O ponto negativo para essa partida é a ausência do Iago Pikachu, é um dos principais jogadores do time do Fortaleza. Também não vai ter o Brit. Isso pode ser um ponto que pode pesar contra o Fortaleza nesse duelo, mas eu acredito que o time do Cap vai vir numa ressaca, não está em boa fase, e a eliminação na Copa do Brasil pode pesar para esse confronto. Dito isso, pessoal, eu acredito que o Fortaleza tem tudo para poder vencer o Atlético Paranaense e conseguir ficar cada vez mais próximo da liderança do Brasileirão. Outro confronto bem interessante, o Botafogo vai entrar em campo contra o Corinthians já sabendo o resultado do jogo do Fortaleza. Então o Fortaleza, se tiver vencido igual às nossas previsões, o Botafogo vai ter caído para segundo. E eu acredito que isso vai ser um impulso para o time carioca ir com tudo para cima do Corinthians, pessoal. Lembrando que o Botafogo é o atual líder da competição, vem de vitória sobre o próprio Fortaleza, né, pessoal? E pode promover a estreia nessa partida dos 2 laterais que foram contratados. O lateral direito Vitinho, que veio do Burnley na Inglaterra, e o lateral Alex Telles. Esse que vocês já conhecem, né? Fez carreira na seleção brasileira, estava até na última Copa do Mundo. Duelo importante para o time carioca, precisa vencer para se manter líder. E o Corinthians vem em campo embalado, pessoal. O Corinthians vem de uma grande vitória sobre o Flamengo no Brasileirão, antes da parada para a Copa das eliminatórias da Copa América. E também vem de vitória sobre o Juventude por 3-1 dentro de casa na Copa do Brasil. Uma grande vitória do time corintiano, que está empolgado. Essa semana também apresentou o Depay. E isso pode ser um ponto diferencial para o Corinthians conseguir uma boa partida nesse jogo. Lembrando também que o Corinthians vai ter a estreia do peruano André Carilho, que também foi contratado. Não se sabe ainda se o jogador vai entrar como titular ou como reserva, mas eu acredito que com certeza ele vai entrar no decorrer da partida. É um jogador muito talentoso e pode ser um diferencial para o Corinthians. Contudo, pessoal, apesar de achar que o Corinthians é um time muito forte, eu acredito que o Botafogo seja o favorito para esse confronto. É o atual líder da competição, joga dentro de casa, vem de grande vitória dentro de casa contra o Fortaleza, o atual vice-líder. E ponto negativo para o Botafogo é que não vai contar com o Gregor, um jogador importante desse meio de campo. Mas eu acredito que o Botafogo vai
vencer o Corinthians. Próximo duelo, então, pessoal, Palmeiras versus Criciúma. O Palmeiras, depois da eliminação da Libertadores, é um outro time no Brasileirão. Já são 3 vitórias seguidas, incluindo uma goleada histórica diante do Cuiabá por 5-0. E novamente tem a oportunidade de enfrentar um adversário mais frágil. Para vocês terem ideia, o próprio Criciúma perdeu para o Cuiabá por 2-1 na última rodada e o Palmeiras fez 5-0. Então, se tudo der certo aí, pessoal, é bem provável que o Criciúma consiga um bom resultado. Ponto positivo para o Criciúma é a volta do Bolasie, jogador muito importante. O francês é o grande nome desse time do Criciúma no Brasileirão. E a minha dica para o Criciúma é: se você se expor, Criciúma, você vai tomar uma sapecada. Preste atenção, se você se expor, vai tomar uma sapecada, porque o Palmeiras está imbatível e eu acredito que o Criciúma precisa fechar a casinha, tentar buscar um empate, uma jogada no contra-ataque para poder vencer. Dito isso, pessoal, vamos no óbvio, vamos apostar no Palmeiras. Eu acredito nas 4 vitórias seguidas do Verdão nesse Brasileirão, pessoal. Bragantino e Grêmio, pessoal. O Bragantino também é outro que finalmente voltou a vencer no Brasileirão. Já vivia uma fase muito ruim, alguns jogos sem vencer, mas conseguiu bater o Bahia dentro de casa, né, com um golzinho no finalzinho ali, nos acréscimos do segundo tempo, e voltou a respirar na tabela. O time vem de uma fase bem ruim e acabou de anunciar essa semana também a venda do seu principal jogador na temporada. O Elinho foi vendido e isso pode ser um ponto negativo para o Bragantino para essa partida. Já o Grêmio, pessoal, vem de derrota um pouco estranha diante do Atlético Mineiro, conseguiu fazer 2-0 mesmo com um jogador a menos e acabou com 2 pênaltis no final da partida, tomando um empate, depois tomando a virada. É um jogo bem complicado, mas eu acredito que o Grêmio pode se aproveitar desse fator negativo do Bragantino da venda do Elinho, que era o seu principal jogador, e conseguir a vitória. Eu vou apostar no tricolor gaúcho para esse confronto, pessoal. Juventude e Fluminense, mais um duelo de times que se enfrentaram algumas vezes desse ano, né? O Juventude eliminou o Fluminense na Copa do Brasil. Lembrando que em Caxias do Sul, o Juventude venceu por 3-2 o Fluminense. Um jogo que o Fluminense poupou alguns titulares para esse confronto, mas que o Juventude foi e venceu. Tinha feito um 3-0, se eu não me engano, né? O Fluminense foi lá e conseguiu fazer 3-2. Ou foi o contrário, acho que o Fluminense fez 2-0, o Juventude buscou a virada. Mas lembrando que o Juventude foi eliminado nesse meio de semana da Copa do Brasil para o Corinthians. Vem de fase muito ruim no Brasileirão. O técnico Jair Ventura tem um aproveitamento de Z4. E Z4 é onde o Juventude vai ficar se perder esse confronto Fluminense. É um duelo direto, né? Ambos os times estão muito próximos. Se eu não me engano, o Fluminense tem 27 pontos e o Juventude 29. Se o Fluminense vencer, ultrapassa o Juventude. Já o Fluminense, que estava com a moral em baixa, conseguiu se reerguer, está subindo cada vez mais na tabela. O técnico Mano Menezes deu uma outra cara pro time. É óbvio também que o Thiago Silva ajudando bastante, o Cauã Elias em grande fase. E por falar em Cauã Elias, se cuida, garoto, porque o Cano tá de volta. Foi relacionado para a partida e deve jogar pelo menos alguns minutos nesse confronto. Vai ficar no banco, quem sabe os dois podem atuar juntos. O Cauã Elias tem um pouco mais de mobilidade que o Cano e podem ser uma boa dupla de ataque para o Fluminense, mas a princípio isso não vai acontecer nesse momento. O time deve ir completinho e eu acredito que o Fluminense vai beliscar 1-0, pessoal. 1-0 contra o Juventude, aproveitar essa fase ruim da equipe gaúcha e conseguir os seus 3 pontos na competição. Pessoal, Cruzeiro e São Paulo é mais um confronto muito bom da rodada, confronto de 2 equipes que estão coladas da tabela, né? O Cruzeiro em 5º lugar e o São Paulo em 6º. O Cabuloso vem de vitória contra o Atlético Goianiense dentro de casa, vinha de uma campanha muito boa no final do primeiro turno e no início do segundo turno, até venceu o líder Botafogo por 3-0 fora de casa, né, pessoal? Um duelo histórico para o Cruzeiro. Porém, pessoal, deixou a desejar bastante nesses últimos jogos, contou com algumas lesões, mas vem com tudo para cima do São Paulo para poder tentar mais 3 pontos na competição e se encostar cada vez mais no G4, quem sabe ali, já que ele está apenas 3 pontos do Flamengo, né, pessoal? Já o São Paulo vem de fase muito ruim, pessoal. O Zubeldia e a Alegria acabou dando uma piorada, né, pessoal? Não ter conseguido vencer. Foi eliminado no meio de semana pelo Atlético Mineiro. Tem confronto já na próxima semana contra o Botafogo pela Libertadores, o que pode pesar um pouco na decisão do São Paulo para esse confronto contra o Cruzeiro. Pessoal, lembrando que o São Paulo tem um histórico muito positivo contra o Cruzeiro, né? Eu lembro até quando o Cruzeiro foi rebaixado, a torcida do São Paulo ficava triste porque eram sempre 6 pontos garantidos, mas eu não acredito que isso vá acontecer nessa rodada tão facilmente. O Calheri deu declarações fortes, pessoal, dizendo que o time não vem jogando nada e que precisa melhorar se quiser alguma coisa no Brasileirão. Pessoal, dito isso, tudo aqui que eu comentei, eu acredito que esse jogo tem muita cara de empate, mas se fosse apostar na vitória de alguém, eu iria no Cruzeiro. Eu acho que o time mineiro vai fazer prevalecer o seu mano de campo e vai vencer esse duelo, pessoal. Próximo jogo, Bahia e Atlético Mineiro, duelo bem interessante. O Bahia foi eliminado da Copa do Brasil no meio de semana. E eu vou dizer uma coisa pra vocês que eu já falo há um bom tempo, pessoal. O Bahia é um time que cisca, aquele toquinho meio chato do Rogério Ceni.
e não consegue concluir em gol, pessoal. É impressionante. Eu não sei se a culpa é do Everaldo e do Tassiano, que não são centroavantes tão artilheiros, né? Geralmente tem uma função um pouquinho mais de cadência de jogo, pivô, etc. Mas eu acredito que o Bahia é um time que tem muito a melhorar. Mas não quer dizer que o Atlético Mineiro também seja grande favorito para essa partida, pessoal. Lembrando que o Galo venceu o São Paulo, mas eu vou ser bem sincero. O São Paulo não fez grande coisa diante do Atlético Mineiro, tá, pessoal? Tanto que o melhor jogador da partida lá no confronto contra o Atlético Mineiro no meio de semana foi o goleiro Rafael, que fez algumas boas defesas e evitou a vitória do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vem de vitória no Brasileirão também, ganhou de 3-2 no duelo histórico contra o Grêmio de virada. Mas é aquilo, pessoal. 2 gols de pênalti no final, um jogador a mais no jogo inteiro. Não é aquele time que vence e convence, mas é um time que vence. Dito isso, pessoal, vamos no empate, beleza? Porque o Bahia é forte dentro de casa, conseguiu fazer um bom jogo diante do Flamengo, só tem esse problema, tem que chutar pro gol, Bahia. Se você não chutar pro gol, não faz gol, Bahia. Tem que chutar pro gol, cara. Então vamos no empate aqui, beleza? Que é o que tem pra hoje. Flamengo e Vasco, pessoal, um confronto histórico, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Lembrando que o Flamengo vem embalado, venceu no meio de semana o Bahia, se classificou na Copa do Brasil, já está na semifinal, quartas de final da Libertadores. Ponto negativo que não vai contar com o meio-campo de La Cruz, mas deve ir com um time completinho que enfrentou o Bahia no meio de semana, com exceção de que deve promover a estreia do lateral esquerdo Alex Sandro, uma das maiores contratações da janela. O lateral esquerdo que defendeu a seleção brasileira durante anos, tem tudo para poder fazer sua estreia diante do Vasco nesse jogo que vai ser domingo às 18h30. O Maracanã vai ferver para esse confronto, pessoal. Lembrando, não tem como não lembrar, desculpa vascaínos, eu sei que vocês ficam chateados com isso, mas a gente tem que falar, no primeiro turno, o Flamengo venceu por 6-1 o Vasco, e um jogo que muito improvavelmente vai se repetir nessa rodada. O Vasco é um outro time, uma nova cara, é um time que venceu no meio de semana, venceu não, né? Continua com a seca de 17 anos sem vencer no Paraná, mas conseguiu se classificar diante do Atlético Paranaense por 2-1, um jogo histórico. O Vasco, com 1 a menos, conseguiu buscar um golzinho que levou o jogo para os pênaltis e se classificou em grande atuação ali de Verratti, Léo Jardim. É um time muito aguerrido e eu acredito que pode sim surpreender o Flamengo nessa rodada. Eu acredito que o Vasco tem potencial. O técnico Renato Paiva tem feito um bom trabalho e eu acredito que o Vasco pode sim surpreender o Flamengo, tá, pessoal? Dito isso, pode ser um pouco loucura o que eu vou falar pra vocês, mas eu acredito que o Vasco vai buscar essa vitória fora de casa, hein? Eu acredito no Vasco. Maracanã lotado, eu acredito que o Vasco vai vir com garra, vai vir com alma. Pensa no bicho que esses jogadores vão ganhar se eles vencerem no Flamengo, galera. Porque depois de um 6-1 no primeiro turno, os caras vão vir motivados na força do ódio para poder vencer o Flamengo. Internacional e Cuiabá, pessoal. Internacional que vinha de fase muito ruim, mas começou a emplacar uma boa sequência de jogos aí com o Roger Machado. Vem de vitória. Já são 3 vitórias seguidas no Brasileirão, incluindo essa vitória na última rodada aí contra o Fortaleza. O time deve ter alguns retornos para esse confronto, caso do goleiro Rocher, do atacante Valência, do atacante Porré. E mais, principalmente, conta com seu trio de meio campo, Bruno Tabata, Alan Patrick e o garoto, né, o Gabriel Carvalho, para esse confronto. Tem sido os grandes nomes do time do Internacional. Esse up que o Internacional tem feito nas últimas rodadas, né, pessoal? Já o Cuiabá é o 19º colocado. Vem de 2 jogos um pouco estranhos, né? Perdeu de 5-0 para o Palmeiras, mas venceu o Criciúma por 2-1 dentro de casa. Grande destaque para o atacante Isidro Pita, né, que fez um bom confronto diante do Brasil naquela derrota vexatória da seleção brasileira, né? Tem que se falar a verdade, vexatória por 1-0 diante do Paraguai. Lembrando, pessoal, para mim o Cuiabá tem que ir com a casinha fechada, buscar o contra-ataque. É um time que, se fizer isso bem, pode conseguir um bom resultado, mas eu vou acreditar que o Internacional vai emplacar a 4ª vitória seguida e vencer esse confronto. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui os nossos palpites. Só trazendo para vocês aqui, então, pessoal, na última rodada aqui na Copa do Brasil, a gente cravou praticamente, porque a gente apostou na vitória do Atlético Mineiro, mas a gente comentou no vídeo que o Atlético Mineiro se classificaria. O Atlético Paranaense e Vasco, a gente comentou que o Atlético Paranaense iria vencer o confronto, mas que o Vasco venceria numa eventual disputa de pênaltis. Então estamos bem, né, galera? Mas é isso, pessoal. Não deixa de curtir o vídeo aí, comenta aí embaixo o que você achou e até a próxima. Tchau!